nós iniciamos o estudo de alguma coisa, quando nós vamos iniciar o estudo de qualquer tema que seja, de qualquer assunto que seja, é muito importante que a gente comece pelo início. Eu tenho começado a história, conhecer as origens, conhecer por que começou, aonde começou, porque isso traz uma base para que eu consiga aprender de fato todas as coisas que aquele conteúdo pode me ensinar. E por mais da base, não só a base, mas de fato trazer aí o que faz com que você se apaixone por aquilo ali. Você conhecendo a história, de origem, de formação, os primeiros passos, as primeiras teorias criadas, você consegue pegar mais amor, mais paixão por aquilo que você vai estar estudando. Aí dessa forma, tudo que você vai estudar futuramente, conceitos mais tangíveis, conceitos mais complicados, mais complexos, você vai se lidar mais fácil com isso, você vai conseguir realmente estudar melhor, porque aquilo que você gosta, você pegou lá no início, beleza? Então, a origem da contabilidade, ela é tão antiga quanto a própria história da civilização. Ela vai estar ligada à contabilidade às primeiras manifestações humanas da necessidade social de proteção à posse e de perpetuação e interpretação dos fatos ocorridos com o objetivo material de que o homem sempre dispôs para alcançar os fins propósitos, A partir do momento em que o ser humano, o Homo sapiens lá, deixa de caçar, ele verifica que caçar para ele não é mais a atividade de subsistência de melhor resultado, ele vai o quê? Ele vai passar a organizar-se a partir da agricultura e do pastoreio. Então ele passa, em vez de caçar os animais, ele começa a criar em cativeiro. Então, a organização econômica acerca do direito do uso do solo acarretou em separatividade, rompendo a vida comunitária, surgindo então divisões e o senso de propriedade. Assim, cada pessoa passou a criar a sua riqueza individual. Ao morrer, o legado deixado por esta pessoa não era dissolvido, mas passado como herança aos filhos ou os parentes que ele tinha. A herança recebida dos pais, dos pátres, denominou-se patrimônio. O termo passou a ser utilizado para quaisquer valores, mesmo que esses não tivessem sido herdados. A origem da contabilidade está ligada às necessidades de registro de comércio. Há indício de que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios, lá da Fenícia antiga, que você deve ter estudado na história, no ensino fundamental e ensino médio. A prática de comércio não era exclusiva desses, sendo exercida nas principais cidades da antiguidade. Quando a gente fala de contabilidade mesmo, o que acontece? O ser humano, ele caçava, ele pescava, ele ia atrás do alimento. E aí ele verificou que fazer isso cansava, nem sempre ele tinha peixe, nem sempre ele conseguia pegar o animal, então ele passava dias, às vezes, sem conseguir caçar. E ele pensou, poxa, faz mais sentido eu criar esse animal em cativeiro, porque assim eu sempre vou ter ele vai reproduzir, eu sempre tenho, não preciso ficar caçando. Dessa forma, ele começou a precisar contar os animais que ele tinha. Por quê? Porque animais morriam, ele trocava, ele podia ser roubado, e ele passou a ter que controlar muito bem essa posse dele. Não só a posse dos animais que ele tinha, como a posse de outros objetos que ele começou a ter, de outros produtos que ele começou a trocar, também a posse do terreno, posse dali, poxa, eu tenho esse terreno aqui, esse terreno é meu. O que demarca que esse terreno é meu? Eu demarquei, eu dividi esse terreno e ele é meu. Isso precisa ser acertado, isso precisa ser identificado, isso precisa estar acordado para que todas as pessoas que passem por aqui saibam que esse terreno é meu e que vai ser dos meus herdeiros e tudo mais. Então surge aí essa necessidade do registro, essa necessidade de se estabelecer o direito sobre o usufruto de bens, o usufruto de propriedades para as pessoas que viviam ali. E aí surge a contabilidade, dentro da sua origem. Então, a atividade de troca dos comerciantes semíticos, depois dos fenícios, requeria o acompanhamento das variações de seus bens quando cada transação era efetuada. A troca de bens e serviços era seguida de simples registros ou relatórios sobre o fato. Mas as cobranças de impostos na Babilônia já se faziam com escritas, embora rudimentares. Um escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo do seu país lá no ano 2000 a.C. Então lá na Babilônia já se fazia o registro de vendas, o registro de troca de bens, o registro de troca de serviços por moeda, por outros bens, por outros serviços também. À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de valores, preocupava-lhe saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses. Tais informações não eram de fácil memorização
quando já em maior volume, requerendo registros. Né? Então o ser humano ele sempre foi querendo ter mais. É natural do ser humano querer mais, mais e mais e mais. Então imagina que você tem 2 terrenos. Você tem 2 terrenos, um na sua casa, outro que você aluga, você comercializa. É fácil você saber que você tem 2 terrenos. Agora imagina que você tem 500 terrenos. É fácil você saber que você tem 500 terrenos? Talvez, mas se eu perguntar para você aonde estão esses 500 terrenos, talvez você não saiba onde eles estão. Imagina só nobres que tinham 1000, né, posses, 2000 posses espalhadas por diversos locais. Então eles não conseguiam se lembrar de tudo quanto eles tinham e nem onde estavam. Então é necessário aí ter esses registros. Quanto maior o volume de bens, maior é a necessidade de se registrar bens, valores e tudo mais. Foi o pensamento do futuro que levou os homens aos primeiros registros a fim de que pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, de consumo e de produção. Com o surgimento das primeiras administrações particulares, aparecia a necessidade de controle, que não poderia ser feito sem o devido registro, a fim de que se pudesse prestar conta de coisa administrada. É importante lembrar que naquele tempo não havia crédito, ou seja, as compras, vendas e trocas eram feitas de maneira à vista mesmo. Posteriormente, empregavam-se ramos de árvores assinalados como prova de dívida ou quitação. O desenvolvimento do papiro, né, do papel lá pelos egípcios, e do cálamo, a pena de escrever lá no Egito Antigo, facilitou o registro das informações sobre os negócios, fazendo com que aí começasse a ter as notas promissórias. Eu posso comprar prazo e eu assino reconhecendo a dívida, e também eu tenho um documento ali que comprova o pagamento. Então a gente verifica que é legal estudar. Por isso que eu digo para você que a história ela é muito legal, porque a gente vai vendo como que foi cada passo lá, os primórdios, como cada pessoa pensou, em que região que foi feita cada coisa. Então é legal estudar, isso traz um prazer e uma paixão muito maior pela profissão, beleza? Então a contabilidade ela tem algumas etapas, algumas fases. A gente tem a contabilidade no período antigo. Então a contabilidade ela era empírica, praticada pelo homem antigo, já tinha como objeto o patrimônio, né, que era a herança, que é aquilo que ele recebia de parentes, né, dos pais, dos patriarcas, representado pelos rebanhos e outros bens no seu aspecto quantitativo. Aqui a gente não media a qualidade do bem, era quantidade mesmo. Por exemplo, eu tenho 100 cabeças de gado, eu tenho 100 cabeças de gado. Não importa se eu estou gordo ou magro, eu tenho 100 cabeças de gado. Os primeiros registros, eles processaram-se de forma rudimentar, na memória do homem. Como este é um ser pensante e inteligente, logo encontrou formas mais eficientes de processar os seus registros, utilizando gravações e outros métodos alternativos ali para que ele conseguisse ter uma noção, ter uma clareza muito melhor sobre aquilo que ele estava, né, demarcando sobre ali o registro contábil. O inventário exercia um importante papel, pois a contagem era o método adotado para o controle de bens que eram classificados segundo sua natureza. Eu tenho rebanhos, eu tenho metais, eu tenho escravos, etc. A palavra conta, né, vai designar o agrupamento de itens da mesma espécie. Então, eu tenho uma conta, eu tenho vários uma conta gado, né, bovino. Eu tenho aqui todo o meu rebanho bovino. A primeira escrita contábil data da era da pedra polida, quando o homem registrava os seus primeiros desenhos e gravações. Os primeiros controles eram estabelecidos pelos templos, o que perdurou por vários séculos. Então, quando eu tinha muito bem, né, não era eu mesmo que fazia. Eu chamava um templo, né, tinha os templos religiosos, e eu chamava, né, eles para me ajudar a controlar. Eles faziam um registro para mim dos bens que eu tinha. Então, toda vez que eu queria atualizar os bens que eu tinha que ir até o templo para poder refazer essa atualização. Depois nós temos a contabilidade no período antigo, né? Então a gente tem ainda aqui no período antigo, onde o sistema contábil ele é dinâmico e evoluiu com a duplicação de documentos e selo de sigilos. Os registros se tornam diários e posteriormente foram sintetizados em papiros ou tábuas, né, na evolução. No final de determinados períodos, então sofreram nova sintetização, agrupando-se em vários períodos, o que lembra o diário, o balancete mensal e o balanço anual. Já se estabeleceu o confronto entre variações positivas e negativas, aplicando-se empiricamente o princípio da competência. Reconhecia-se a receita, a qual era confrontada com a despesa, né, da evolução ali. Os egípcios legaram riquíssimo acervo aos historiadores da contabilidade e os seus registros remontam a 6.000 anos antes de Cristo. A escrita no Egito era fiscalizada pelo fisco real, o que tornava os escrituários zelosos e sérios em sua profissão. O inventário revestia-se de tal importância que a contagem do boi, divindade adorada pelos egípcios, marcava o início do calendário adotado.
inscreviam-se bens móveis e imóveis e já se estabeleciam de forma primitiva controles tanto administrativos quanto controles financeiros. Então o Egito ele foi realmente uma civilização que galgou muito bem a posição contábil dentro dessa questão de registro de valores, registro de bens, registro de itens ali que deviam ser registrados. Depois nós vamos para o período medieval, aonde começavam-se a estudar na época técnicas matemáticas, além de pesos, técnicas de medidas, de câmbio, tornando o homem mais evoluído em conhecimentos comerciais e financeiros. Se os sumérios e babilônios plantaram a semente da contabilidade e os egípcios a regaram, foram os italianos que fizeram o cultivo e a colheita da contabilidade. Foi um período importante na história do mundo, especialmente na história da contabilidade denominado a área técnica. Denominado a era técnica ali, devido a grandes invenções como o moinho de vento, aperfeiçoamento da bússola, que abririam novos horizontes aí aos navegadores, como Marco Polo e outros. A indústria artesanal proliferou com o surgimento de novas técnicas no sistema de mineração e metalurgia. O comércio exterior incrementou-se pelo intermédio dos venezianos, surgindo como consequência das necessidades da época. O livro caixa, que recebia registro de recebimentos e também de pagamentos em dinheiro, já se utilizavam de forma rudimentar o débito e o crédito, oriundo das relações entre direitos e obrigações e referindo-se inicialmente a pessoas. O aperfeiçoamento da contabilidade e o crescimento dela foram a consequência natural das necessidades geradas pelo advento do capitalismo no século XII e no século XIII. O processo de produção na sociedade capitalista gerou o acúmulo de capital, alterando-se as relações de trabalho. O trabalho escravo cedeu lugar ao trabalho assalariado, tornando os registros mais complexos. No século X, apareceram as primeiras corporações na Itália, transformando e fortalecendo a sociedade burguesa. Então você vê que a contabilidade ela evoluiu, ela sai ali do período antigo, onde eu registrava coisas básicas, sem utilizar muitas técnicas matemáticas da maneira que eu podia, na contagem, e eu passo agora para utilizar a matemática para poder registrar não somente débitos e créditos, mas também registrar despesas, registrar vários itens ali que oriundam da prática da prática produtiva, da prática industrial que foi surgindo a partir da era do período medieval. E depois nós temos a contabilidade no período moderno. A contabilidade se tornou-se uma necessidade para estabelecer o controle das inúmeras riquezas que o novo mundo representava. A introdução da técnica contábil nos negócios privados foi uma contribuição dos comerciantes italianos lá no século XIII. Os empréstimos das empresas comerciais e os investimentos em dinheiro determinaram o desenvolvimento das escritas especiais que refletissem os interesses dos credores e investidores e, ao mesmo tempo, fossem úteis aos comerciantes em sua relação com os consumidores e empregados. Foi a Itália o primeiro país a fazer restrições à prática da contabilidade por indivíduo qualquer. O governo passou a somente reconhecer como contadores pessoas devidamente qualificadas para o exercício da profissão. A importância da matéria aumentou com a intensificação do comércio internacional e com as guerras ocorridas lá no século XVIII e XIX, que consagraram numerosas falências e a consequente necessidade de se proceder à determinação das perdas e lucros entre credores e devedores. Após esse período moderno, nós temos a contabilidade que acontece hoje, onde ela está digitalizada, onde eu tenho inúmeras ferramentas, inúmeros métodos para fazer a contabilidade de uma maneira mais rápida, onde a informação que você tem hoje é um dos ativos mais poderosos, um dos ativos mais influentes para as empresas, fazendo com que os dados eles sejam interligados em poucos segundos e dessa forma o contador, o profissional contábil, precisa não só saber o que é a contabilidade, mas ele precisa também estar ligado às informações que vão surgindo a qualquer momento. As empresas passaram a estar mais ativas dentro da contabilidade. Como eu falei no tempo antigo, a contabilidade não era feita pelo proprietário do bem, pelo proprietário ali, ele era passado para empresas terceirizadas, no caso os templos. Isso evoluiu conforme foi, a contabilidade foi evoluindo, foram sendo feitas necessidades, aonde eu tinha que ter pessoas qualificadas para estar exercendo esse trabalho contábil. E por muito tempo as empresas ficaram longe da contabilidade. Por mais que eu tivesse um profissional realizando, eu não queria saber, eu simplesmente confiava. Hoje, no mercado que é hoje, na forma como está sendo feito hoje, os empresários eles estão mais dentro da contabilidade porque eles sabem a real importância da contabilidade para o sucesso ou para o fracasso do seu negócio.
Beleza? Então eu espero que você tenha gostado de conhecer, de navegar na origem da contabilidade, nessa história comigo nessa aula. Espero que você tenha curtido. Espero também te ver na próxima aula. Fique comigo. Como sempre, por enquanto, vamos que vamos. E aí, beleza? Fernando Vale aqui. Estou passando só para lhe dar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir as outras aulas desse curso. Bem, é bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula no nosso site, você tem acesso a todas as aulas do nosso curso e mais centenas de outros cursos, além de fazer avaliação, e caso você queira, você pode adquirir o certificado por apenas R$ 29,90. Então, esse foi o recado que eu queria dar e aguardo você no nosso site e aguardo sua matrícula. Um abraço.